Na aula de hoje, nós vamos começar os nossos estudos sobre progressão geométrica. Mas antes disso, vamos relembrar alguns conceitos de juros simples e juros compostos. Considere a seguinte situação. Marina aplicou, na modalidade de juros simples, um valor de R$ 1.000 com uma taxa mensal de 10% durante 4 meses. Vamos ver como é que se comporta o rendimento desse investimento que Marina fez mês a mês. A cada mês, o dinheiro de Marina vai render 10% do valor investido inicialmente. Então, nós vamos ter 10% de 1.000, que é R$ 100. Então, após o primeiro mês, o montante na poupança de Marina será R$ 1.000, o investimento inicial, mais R$ 100, correspondente ao rendimento do primeiro mês. Isso dá um montante de R$ 1.100. Segundo mês, Marina tem 1.100, que é o montante do mês passado, mais R$ 100, que é referente ao rendimento do investimento no primeiro mês. Então, Marina tem R$ 1.200. Terceiro mês, na poupança tem R$ 1.200, que é o montante do mês anterior, mais o rendimento do terceiro mês, R$ 100. Isso vai dar um montante final de R$ 1.300. Quarto e último mês, R$ 1.300, montante referente ao período passado, mais R$ 100, rendimento do investimento que Marina fez nesse quarto mês. Montante final, R$ 1.400. O que é que a gente pode observar com a construção dessa tabelinha que indica o rendimento mês a mês do investimento que Marina fez? Nós sabemos que, dado um número, quando nós acrescentamos um valor fixo, nesse caso mês a mês, o que nós construímos na verdade é uma progressão aritmética. Dá uma olhada. Então nós temos aí uma progressão aritmética, cujo primeiro termo é 1.000 e a razão é 100. Agora pensa em outra situação. Lucas fez um investimento de R$ 1.000 na modalidade de juros compostos durante 4 meses com uma taxa mensal de 10%. Vamos construir uma tabela na qual indique o montante mês a mês desse investimento feito por Lucas. De modo geral, o montante será calculado assim. Montante é igual a 1.000, que multiplica a enésima potência de 1 mais 0,1. Mês 1. Montante 1 será 1.000 vezes 1,1 elevado a 1. Montante do mês 2. M2 igual a 1.000 vezes 1,1 ao quadrado. Mês 3. M3 é igual a 1.000 vezes 1,1 elevado a 3. Mês 4. M4 é igual a 1.000 vezes 1,1 elevado a 4. Nós podemos observar que nessa tabela, a cada mês acrescido, o montante é multiplicado por uma taxa de 1,1. Veja que do mês 1 para o mês 2 multiplicou por 1,1. Do mês 2 para o mês 3 multiplica de novo por 1,1. Do mês 3 para o mês 4 multiplica de novo por 1,1. O que é que nós podemos verificar? Que a partir do segundo mês, cada montante, cada novo montante é obtido pegando o montante do mês anterior e multiplicando por 1,1. Sendo assim, tomando por base esse exemplo anterior, podemos dizer que juros compostos é uma representação de progressão geométrica. Definição: progressão geométrica, PG, é toda sequência em que cada termo, a partir do segundo,
é obtido do anterior multiplicando por um número fixo denominado de razão, sendo a razão da PG representada por Q. Por definição, nós vimos agora que, a partir do segundo termo, é só pegar o antecessor e multiplicar por esse valor fixo, né? Então, A2 é A1 vezes Q. A3 é A2 vezes Q. A4 é A3 vezes Q. A5 é A4 vezes Q. A N é o seu antecessor, AN menos 1, vezes Q, ok? Mas como é que a gente pode obter a razão de uma PG? Olha, numa PG de termos não nulos, ou seja, de termos diferentes de zero, a constante Q, ou seja, a razão, é obtida da seguinte forma. Olha, se A2 é A1 vezes a razão Q, então eu posso dizer que a razão Q é igual a A2 dividido por A1. De novo, quem é A3? A3 é igual ao seu antecessor, que é A2, multiplicado pela razão. Isso implica que a razão Q é igual. Pega esse A2 e passa dividindo. É igual a A3 dividido por A2. Quem é A4? A4 é o seu antecessor, A3, multiplicado pela razão. E isso implica que a razão é igual a A4 dividido por A3. De modo geral, nós dizemos que a razão é igual a um termo qualquer, um AN, dividido pelo seu antecessor, que é AN menos 1. Olha esse exemplo. Sabendo-se que x mais 10 e x mais 40 estão em PG, determine o valor de x. Então eu arrumei aqui a progressão geométrica com os termos x, x mais 10 e x mais 40. Lembra que o primeiro termo é A1, que nesse caso é x, o segundo termo é A2, que nesse caso é x mais 10, e o terceiro termo é A3, que nesse caso é x mais 40. Nós vimos agora há pouco que para determinar a razão de uma PG é só pegar qualquer termo a partir do segundo e dividir pelo seu antecessor. E é isso mesmo que nós vamos fazer. Nesse caso, a razão é igual a A2 dividido por A1, que também é igual a A3 dividido por A2. Fazendo as devidas substituições, propriedade fundamental das proporções, desenvolve o quadrado da soma. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que dá 20x, mais o quadrado do segundo, que vai dar 100, é igual a... Aplica a propriedade distributiva x vezes x e x vezes 40. Então, a gente vai ficar com x ao quadrado mais 40x. Daí, nós vamos ter que 20x é igual a 100 e, por fim, x é igual a 5. Beleza? Vamos fazer um algo mais? Quais são os termos que formam essa progressão geométrica? Veja. Essa PG vai ser, o primeiro termo é x, que é 5, o segundo termo é x mais 10, que vai dar 15, e o terceiro termo vai ser x mais 40, que vai dar 45. E aí agora a gente consegue verificar que nós temos aqui uma PG cujo primeiro termo é 1, segundo termo é 15, terceiro termo 45 e a razão é 3. 15 dividido por 5, 3. 45 dividido por 15, 3. Ok? As progressões geométricas, elas podem ser classificadas em 5 categorias: crescente, constante, decrescente, alternada e estacionária.
quando uma PG é crescente, visualmente nós percebemos que cada termo a partir do segundo é maior do que o antecessor. Isso se acontece em duas condições. Primeira, o primeiro termo ser positivo e a razão ser maior do que 1, ou então quando o primeiro termo é negativo e a razão é maior do que 0 e menor do que 1. Vamos exemplificar? Seja A1 igual a 3 e a razão igual a 2. Primeiro termo é 3. Para determinar o segundo vai ser 3 vezes 2, 6. O terceiro termo, 6 vezes 2, 12. E assim por diante. Cada termo a partir do segundo é maior do que o antecessor. Segundo caso, seja A1 igual a menos 6 e a razão, como ela precisa estar entre 0 e 1, eu vou dizer que essa razão é 1 meio. Como é que a gente vai ter essa progressão geométrica? O primeiro termo é menos 6, o segundo vai ser menos 6 vezes 1 meio, menos 6 meios, que dá menos 3. O próximo vai ser menos 3 vezes 1 meio, que dá menos 3 meios. Depois, menos 3 meios vezes 1 meio vai dar menos 3 quartos. E aí a gente observa que cada vez mais esses termos estão aumentando. Uma PG é constante quando todos os termos são iguais. E isso acontece em duas condições. Olha, acontece quando o primeiro termo é nulo e a razão é um número real qualquer, podendo ser inclusive o 0. Ou a segunda condição para uma PG ser constante é ter todos os termos iguais, ou seja, A1 igual a 2, que é igual a 3, que é igual a 4, porque a razão vai ser igual a 1. Vamos ilustrar. A1 é 0 e eu vou supor que a razão aqui seja menos 8. Então, como é que vai ser essa nossa PG? O primeiro termo é 0, o segundo é 0 vezes menos 8, que é 0, o terceiro é 0 vezes menos 8, que é 0. Né? Então, todos os termos são nulos, é uma possibilidade de ser constante. A outra, todos os termos serem iguais. Então, vamos lá, isso vai acontecer porque eu vou supor, então, A1 vai ser igual a menos 1 oitavo. E a razão é 1. Como é que vai ser essa PG? Bom, A1 é menos 1 oitavo. A2 é menos 1 oitavo vezes a razão, que é 1, que vai dar menos 1 oitavo. A3 vai ser menos 1 oitavo vezes a razão, que é menos 1 oitavo. Observe que nas duas possibilidades não há alteração de um termo para o outro. Uma PG é decrescente quando cada termo é menor do que o anterior. Isso acontece em duas situações. Ou quando o primeiro termo é positivo e a razão está entre 0 e 1, ou então, quando o primeiro termo é negativo e a razão é maior do que 1. Olha esses exemplos aqui. A1 é 36 e a razão é 1 meio. Vamos ver como é que vai ficar essa progressão. O primeiro termo é 36, o segundo é 36 vezes 1 meio, que dá 18. O terceiro vai ser 18 vezes 1 meio, que dá 9. O quarto vai ser 9 vezes 1 meio, que dá 9 meios. De fato, cada termo é menor do que o antecessor. E nesse segundo exemplo, a gente tem aqui, ó, menos 5 meios. O próximo, menos 5 meios vezes 2, dá menos 10 meios, então dá menos 5. Menos 5 vezes 2 dá menos 10. Menos 10 vezes 2 dá menos 20 e assim por diante. De fato, cada termo é menor do que o seu antecessor. Uma PG é dita alternada, alternante ou oscilante quando A1 é diferente de 0 e a razão é menor do que 0. No exemplo eu vou usar que A é igual a 6 e a razão é menos 2. Então vamos aqui para a PG. A1 é 6, 6 vezes menos 2 dá menos 12.
Menos 12 vezes menos 2 dá mais 24. 24 vezes menos 2 dá menos 48 e assim por diante. O que caracteriza essa alternância é que a gente tem um termo positivo, o outro negativo, um positivo e o outro negativo, ok? Por fim, a quinta e última classificação de uma PG, ela é chamada de estacionária, ou singular, ou quase nula. E isso acontece quando o primeiro termo é diferente de zero e a razão é exatamente igual a zero. Então, sendo A1 igual a menos 1,2, a nossa PG vai ser menos 1,2, separa com ponto e vírgula, porque eu tenho um número decimal, menos 1,2 vezes 0 é 0. 0 vezes 0 é 0. Entende por que é estacionária? Ela vem com um número diferente de 0 e todos os outros são iguais a 0.